Aos 62 anos, pensei que conhecia bem minha família, até o dia em que recebi aquela ligação durante o funeral do meu filho, que mudou tudo para sempre. O celular vibrou no exato momento em que eu segurava o punhado de terra para jogar sobre o caixão. Na tela apareceu o nome Lucas Filho. Por um segundo, meu mundo parou. Como o telefone de um morto poderia estar ligando para mim? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Ricardo, tenho 62 anos, e minha vida se transformou em um pesadelo em uma terça-feira chuvosa de junho de 2024. Eu era proprietário de uma pequena rede de farmácias em Santos, litoral de São Paulo. Nada extraordinário, mas o suficiente para proporcionar uma vida confortável para minha família. Casado há 28 anos com Helena, uma mulher doce de 55 anos que sempre me apoiou na construção do negócio. Nosso filho Lucas, de 26 anos, recém-formado em administração, havia começado a trabalhar comigo na empresa há apenas 6 meses. Era uma manhã comum quando o telefone tocou na farmácia matriz. Helena estava do outro lado da linha, a voz embargada pelo choro. Ricardo, você precisa vir para casa agora. Aconteceu uma coisa terrível com o Lucas. Meu coração disparou. Deixei tudo nas mãos do gerente e corri para casa, dirigindo pela Avenida Conselheiro Nébias com uma sensação de pavor crescendo no peito. Em 28 anos de casamento, nunca havia escutado Helena chorando daquele jeito, como se o mundo estivesse acabando. Quando cheguei em casa, Helena estava sentada no sofá da sala, rodeada de papéis espalhados sobre a mesa de centro. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. As mãos tremiam enquanto segurava alguns documentos. O Lucas sofreu um acidente terrível, ela disse entre soluços. O carro capotou na rodovia Anchieta na madrugada. Ele estava voltando daquela reunião com fornecedores em São Paulo. Eu me sentei pesadamente ao lado dela, sentindo as pernas falharem. Mas como assim? Ele não me disse que ia viajar. Respondi confuso. Helena me mostrou uma folha oficial. A polícia rodoviária ligou há 2 horas. Ele não resistiu aos ferimentos, Ricardo. Nosso menino se foi. O documento tremia em minhas mãos. Boletim de ocorrência número 8569. Vítima fatal. Lucas Mendes dos Santos. 26 anos. As palavras dançavam diante dos meus olhos como se fossem escritas em língua estrangeira. Não pode ser verdade, murmurei, ainda olhando para o papel. Eu falei com ele ontem à tarde. Ele disse que ia jantar em casa. Helena pegou minha mão com força. Eu também não consigo acreditar. Mas preciso te contar tudo. Depois que a polícia ligou, o hospital também entrou em contato. Eles disseram que Lucas carregava documentos importantes da empresa. Parece que ele estava tentando fechar um negócio grande, um contrato milionário com uma rede de hospitais. Aquela informação me deixou ainda mais confuso. Lucas nunca mencionou nenhum contrato milionário. Além disso, ele era apenas trainee na empresa, responsável principalmente por questões administrativas básicas. Como poderia estar negociando contratos dessa magnitude sozinho sem me informar? Helena continuou explicando detalhes que não faziam sentido, mas minha mente estava nublada pela dor. A única coisa que eu conseguia pensar era que meu filho único, minha esperança de continuidade da família, não existia mais. Os 3 dias seguintes passaram como um borrão. Helena assumiu todos os preparativos do funeral com uma eficiência que me impressionou. Enquanto eu mal conseguia sair da cama, ela organizou a documentação no cartório, escolheu o caixão, contactou a funerária, reservou o cemitério São Bento e até mesmo preparou a lista de convidados. Deixa comigo, meu amor, ela dizia sempre que eu tentava me envolver. Você precisa se poupar. Eu cuido de tudo. Durante esses dias, várias pessoas ligaram para dar condolências. Amigos de Lucas da faculdade, alguns funcionários da farmácia, alguns parentes distantes. Mas algo me incomodava. Nenhum dos amigos mais próximos de Lucas apareceu. Perguntei a Helena sobre isso e ela respondeu rapidamente.
Eles estão todos viajando, Ricardo. Você sabe como é a turma dele, sempre em algum lugar diferente. A explicação parecia razoável, mas algo continuava me incomodando. Na véspera do funeral, Helena mostrou-me os documentos do seguro de vida que Lucas havia feito recentemente. Ele foi muito responsável. Ela disse, os olhos ainda vermelhos, mas a voz mais firme. 2 milhões de reais. Disse que queria nos proteger caso algo acontecesse. Eu não sabia que Lucas tinha seguro de vida. Com 26 anos, solteiro, sem dependentes, parecia estranho ele ter pensado nisso. Mas Helena explicou que tinha sido ideia dela, uma forma de proteção familiar. Além disso, ela continuou, ele deixou um testamento. Tudo para nós dois, como esperado. Mais uma surpresa. Lucas nunca mencionou ter feito o testamento. Mas naquele momento, mergulhado na dor, eu não questionei nada. Apenas assenti, confiando na mulher com quem dividia a vida há quase 3 décadas e que parecia estar lidando com a tragédia melhor do que eu. O dia do funeral chegou com chuva pesada, típica do inverno paulista. O cemitério São Bento estava enlameado e sombrio. Helena havia escolhido um caixão fechado, explicando que os ferimentos do acidente foram muito graves. É melhor lembrarmos dele como era, disse ela, segurando meu braço firmemente. Compareceram cerca de 50 pessoas, mas eu mal conseguia focar em quem estava ali. A dor era física, como se alguém estivesse apertando meu peito com as 2 mãos. Durante a cerimônia, o padre falou sobre a brevidade da vida e os planos de Deus que não conseguimos compreender. Helena chorava silenciosamente ao meu lado, apoiando-se em mim como sempre fazia nos momentos difíceis. Alguns funcionários da farmácia se aproximaram para dar condolências, falando sobre como Lucas era promissor e dedicado. Ele tinha um futuro brilhante pela frente, disse Dona Marta, nossa gerente há 15 anos. Quando chegou o momento de jogar a terra sobre o caixão, minha mão tremia tanto que mal conseguia segurar o punhado de barro úmido. Foi nesse instante que meu celular vibrou no bolso do terno. Normalmente eu deixaria para depois, mas algo me fez olhar. Na tela apareceu: Lucas, filho. Meu coração praticamente parou. Por alguns segundos fiquei apenas encarando o aparelho, achando que estava tendo alucinações causadas pelo luto. Helena percebeu minha hesitação e sussurrou: o que foi? Eu mostrei a tela para ela, esperando que confirmasse que eu estava vendo coisas. Mas ela ficou pálida e sussurrou: deve ser algum erro do sistema, algum bug. Desliga isso. A ligação persistia. Contra todos os conselhos da lógica, deslizei o dedo para atender. Do outro lado da linha, escutei uma voz que reconhecia desde que ela balbuciou as primeiras palavras. Pai, sou eu. Estou vivo. Por um momento, tudo ao meu redor desapareceu. Os outros enlutados, a chuva, o caixão, Helena ao meu lado. Apenas aquela voz inconfundível do meu filho ecoando através do telefone. Lucas, sussurrei, mal conseguindo formar a palavra. Pai, escuta bem. A voz continuou, urgente e baixa. Estou escondido, mas estou bem. Não confie nela. Não confie na Helena. Ela armou tudo isso. Você está em perigo. Olhei para Helena, que me observava com uma expressão que não consegui decifrar. Preocupação? Medo? Algo mais? Onde você está? Perguntei ao telefone, tentando manter a voz baixa para não chamar a atenção dos outros presentes. Não posso falar agora, pai. Tem gente por perto. Te ligo hoje à noite, às 11 horas. Vá para o escritório da farmácia sozinho. E pai, muito cuidado com o que come e bebe em casa. Ela está te drogando há dias. A ligação caiu. Fiquei encarando o telefone como se ele fosse um objeto alienígena. Helena tocou meu braço. Quem era? Você ficou pálido. Pensei rapidamente. Se Lucas estava certo, se Helena realmente havia armado tudo aquilo, eu não podia demonstrar que sabia de nada. Engano. Menti. Alguém com o número errado. Ela pareceu aliviada, mas havia algo em seus olhos que não estava certo. O resto da cerimônia passou em câmera lenta. Cada gesto de Helena, cada palavra de consolo dos presentes, cada lágrima que escorria pelo meu rosto, agora carregava um peso diferente. Se meu filho estava vivo, significava que tudo aquilo era uma farsa elaborada. Mas por quê?
Qual seria o objetivo de Helena em fingir a morte do próprio enteado? E mais importante, como Lucas havia descoberto e conseguido escapar? Voltamos para casa em silêncio. Helena dirigiu alegando que eu estava muito abalado. Durante o trajeto, observei cada movimento dela com outros olhos. A forma como segurava o volante, como olhava no retrovisor, como respondia às minhas poucas palavras. Será que eu realmente conhecia a mulher com quem dividi quase 3 décadas da minha vida? De volta para casa, Helena preparou um chá de camomila, como sempre fazia quando eu estava estressado. Bebe isso. Vai te ajudar a relaxar, disse ela, colocando a xícara em minhas mãos. Mas as palavras de Lucas ecoavam na minha cabeça. Cuidado com o que come e bebe em casa. Ela está te drogando há dias. Fingi beber enquanto Helena organizava alguns papéis na cozinha, mas despejei o conteúdo numa planta quando ela não estava olhando. Você precisa descansar, ela insistiu, me guiando até o quarto. Foram dias muito difíceis. Amanhã a gente resolve as questões do seguro e das farmácias. Deitei-me na cama, fingindo a exaustão que realmente sentia, mas por razões completamente diferentes. Helena ficou cuidando de mim até eu fingir que havia adormecido. Só então ela saiu do quarto, fechando a porta delicadamente. Fiquei deitado na escuridão por horas, o relógio do criado mudo marcando cada minuto que passava lentamente. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando entender os acontecimentos dos últimos dias. Se Lucas estava vivo e escondido, quem estava no caixão que acabáramos de enterrar? Como Helena havia conseguido falsificar documentos oficiais? Quem mais estava envolvido nessa conspiração? Às 10h50, levantei-me silenciosamente. Helena dormia profundamente ao meu lado, a respiração regular e tranquila. Vesti uma roupa escura, peguei as chaves do carro reserva que ficavam na gaveta da cozinha e saí pela porta dos fundos. A farmácia matriz ficava a apenas 10 minutos de casa. Durante o trajeto pelas ruas desertas de Santos, tive tempo de preparar mentalmente as 1000 perguntas que faria para meu filho. A farmácia à noite tinha um aspecto diferente, quase fantasmagórico. Abri a porta do escritório no segundo andar e acendi apenas a luminária da mesa, para não chamar a atenção da rua. Exatamente às 11 horas, meu celular tocou. Pai, a voz de Lucas soava mais próxima agora. Estou aqui embaixo, na farmácia. Pode descer e me abrir, mas antes jura para mim que veio sozinho. Desci as escadas com o coração disparado. Através do vidro da porta vi uma silhueta conhecida esperando na calçada. Quando abri, Lucas entrou rapidamente, olhando para os lados como se estivesse sendo perseguido. Ele parecia mais magro, com uma barba por fazer e roupas amassadas, mas estava definitivamente vivo e bem. Meu filho, murmurei, o abraçando com força. Por alguns segundos apenas nos abraçamos em silêncio. Pai, precisamos conversar rápido, ele disse me soltando. Tenho muito para te contar e pouco tempo. Helena descobriu que eu sabia dos planos dela e tentou me matar de verdade. Consegui escapar por pouco, mas ela acha que morri no acidente que ela mesma armou. Sentamos na pequena sala de espera da farmácia, as luzes da rua filtrando pelas persianas. Começa do início, pedi, ainda tentando processar a realidade de ter meu filho vivo à minha frente. Lucas respirou fundo. Há uns 2 meses comecei a notar coisas estranhas. A Helena recebendo ligações que ela desligava quando eu chegava perto. Documentos espalhados pela casa que ela escondia rapidamente. Conversas em voz baixa com pessoas que eu não conhecia. Pensei que fosse paranoia minha, mas resolvi investigar. Descobri que ela estava em contato com um cara chamado Maurício Ferreira, advogado especializado em heranças e seguros. Eles se conheceram num curso de informática há 6 meses e começaram a se encontrar escondido. A informação me acertou como um soco. Helena fazia curso de informática às terças e quintas, mas nunca mencionou nenhum Maurício. Continuei investigando discretamente. Lucas prosseguiu. Descobri que eles não eram apenas amantes. Estavam planejando algo contra você, contra nós. O plano era complexo. Primeiro,
me eliminar para ficar apenas ela como herdeira. Depois te matar também, de forma que parecesse natural. Um homem de 62 anos sofrendo de depressão após perder o filho único. Como você descobriu os detalhes? Perguntei, ainda processando a magnitude da traição. Lucas puxou um celular pequeno do bolso. Consegui instalar um aplicativo de gravação no celular dela quando ela estava tomando banho. Durante 3 semanas gravei todas as conversas. Tenho tudo aqui, pai. Cada palavra, cada plano, cada detalhe da conspiração. Ele me mostrou o aparelho. Quer escutar? Assenti, mesmo sabendo que seria doloroso. Lucas tocou uma gravação. A voz de Helena, que eu conhecia tão bem, falava friamente. O seguro do moleque já está aprovado, 2 milhões. Quando ele morrer no acidente, fingimos luto por algumas semanas. Depois você me ajuda a dar um jeito no velho. Infarto parece natural para a idade dele. Uma segunda voz masculina respondia. E quanto às farmácias? Helena. Tudo meu por direito de esposa. Vendemos rapidinho e desaparecemos. Tenho uns contatos no Uruguai. Lá a gente pode viver como reis com essa grana. A gravação continuava com detalhes sobre como forjar o acidente, quais documentos falsificar, até mesmo qual funerária usar para garantir que o caixão ficasse fechado. Quando descobri que iam me matar na segunda-feira à noite, tive que agir. Lucas continuou. Fingi que ia viajar para São Paulo para fechar um negócio. Na verdade, fiquei escondido na casa do meu amigo Carlos em São Vicente. Eles armaram o acidente com um corpo que conseguiram no necrotério, através de um contato do Maurício. Como conseguiram um corpo? Perguntei horrorizado. Maurício tem um primo que trabalha no Instituto Médico Legal. Pegaram um corpo não reclamado de idade parecida com a minha. Falsificaram documentos de identificação, incluindo impressões digitais. O primo do Maurício trabalha lá há 15 anos. Tem acesso a tudo. A frieza dos detalhes me deixou nauseado. Eles esperavam que você não quisesse ver o corpo devido ao trauma do acidente. Por isso Helena insistiu tanto no caixão fechado. Lucas explicou. E funcionou perfeitamente. Até eu ligar no cemitério e estragar os planos deles. Preciso te avisar de outra coisa grave, pai. Lucas continuou, o rosto tenso. Nas gravações descobri que Helena está te drogando há pelo menos 2 semanas. Soníferos no café da manhã, ansiolíticos no jantar. Ela queria você meio sonolento, menos atento aos detalhes. Foi por isso que você não questionou nada sobre o meu suposto acidente. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. A sonolência excessiva que eu vinha sentindo, a dificuldade de concentração, a sensação de estar vivendo em câmera lenta. Por isso ela sempre insistia para preparar suas refeições. Continuei o raciocínio. E sempre ficava brava quando eu comia fora de casa. Exato. Ela precisava ter controle sobre o que você ingeria para manter a dosagem certa. Não o suficiente para te matar, mas o bastante para te deixar manipulável. Lucas pausou, olhando pela janela. Pai, tem mais uma coisa. Eles não vão esperar muito tempo para partir para a segunda fase do plano. Ouvi uma gravação de ontem, onde Helena disse que você precisa morrer até o final da semana. O choque dessa informação me deixou sem palavras. Minha esposa, a mulher que eu amava há quase 30 anos, estava planejando me assassinar em poucos dias. O que fazemos agora? Perguntei, sentindo-me perdido. Primeiro preciso saber. Você tem como provar que eu estou vivo sem me expor ao perigo? Lucas questionou. Como assim? Se aparecermos na polícia agora, eles podem alegar que foi tudo um mal-entendido, que você estava confuso pelo luto. Helena é muito convincente, você sabe disso. Precisamos de provas irrefutáveis. Ele estava certo. Helena sempre foi persuasiva, e eu mesmo estava há dias sob efeito de medicamentos. Nossa palavra contra a dela poderia não ser suficiente. Tenho uma ideia, disse Lucas. Você volta para casa e age normalmente. Finge que ainda está sob efeito das drogas e do luto. Enquanto isso, eu fico investigando mais, coletando provas físicas. Quando tivermos evidências suficientes, partimos para o ataque.
O plano fazia sentido, mas a ideia de voltar para casa sabendo que Helena planejava me matar me aterrorizava. Não vou conseguir fingir que não sei de nada, admiti. Toda vez que olhar para ela, vou lembrar das gravações. Lucas segurou meu ombro. Pai, você é mais forte do que imagina. Durante 28 anos você construiu um negócio do zero, criou empregos, ajudou pessoas. Pode aguentar alguns dias fingindo ser o marido enlutado que ela espera que você seja. Ele tinha razão. Se conseguimos descobrir a verdade, conseguiríamos também agir sobre ela. Que tipo de provas você precisa? Perguntei. Primeiro, precisamos flagrar Helena e Maurício juntos. Segundo, precisamos conseguir as receitas dos medicamentos que ela está usando para te drogar. Terceiro, precisamos encontrar os documentos falsificados que usaram para simular minha morte. Como vamos fazer isso? Você tem acesso à casa, às coisas dela. Procure por documentos escondidos, remédios, qualquer coisa que comprove a conspiração. Eu vou vigiar os encontros dela com Maurício e tentar conseguir mais gravações. Lucas me entregou um pequeno aparelho. É um gravador digital. Deixe gravando quando estiver perto dela. Precisamos de provas de áudio da própria voz dela. E se ela desconfiar? Por isso precisa agir naturalmente. Continue tomando os medicamentos, mas vomite depois. Continue parecendo confuso e deprimido. Ela precisa acreditar que o plano está funcionando. A ideia de fingir que ingeria os medicamentos me dava náuseas, mas era nossa única chance. Mais uma coisa importante, Lucas acrescentou. Não mude nada na sua rotina. Continue indo às farmácias. Continue recebendo condolências. Continue agindo como um pai em luto. Qualquer mudança brusca pode despertar suspeitas. Concordei, embora soubesse que seria a atuação mais difícil da minha vida. Antes de nos separarmos, abracei meu filho mais uma vez. Toma cuidado, Lucas. Se ela descobrir que você está vivo... Não vai descobrir, pai. Confie em mim. Em uma semana no máximo, a gente derruba essa farsa toda e ela paga pelo que fez. Voltei para casa às 2 da manhã, usando a mesma estratégia de sair pela porta dos fundos. Helena continuava dormindo profundamente. Deitei-me ao lado dela, observando seu rosto sereno na escuridão. Era impossível conciliar a imagem da esposa dedicada com a da mulher que planejava friamente minha morte. Durante o resto da noite, mal consegui dormir, repassando mentalmente cada detalhe da conversa com Lucas. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo, como sempre. Bom dia, meu amor, como você está se sentindo? Perguntou com a voz doce de sempre, beijando minha testa. Melhor, menti. Ainda muito triste, mas melhor. Ela sorriu, parecendo genuinamente preocupada. Separei seus remédios para a ansiedade. Vai te ajudar a enfrentar o dia. Tomei os comprimidos na frente dela, mas corri para o banheiro logo depois e vomitei tudo. Quando voltei, ela estava preparando o café da manhã. Fiz aquele pão francês que você gosta, disse, colocando uma xícara de café na minha frente. O gravador digital estava no bolso da minha camisa, já funcionando. Helena, você tem sido um anjo durante esses dias difíceis. Comecei, tentando provocar uma reação. Não sei o que seria de mim sem você cuidando de tudo. Ela se sentou ao meu lado, pegando minha mão. Sempre vamos estar juntos, Ricardo. Independente do que aconteça, sempre vamos ter um ao outro. A frase soou sinistra considerando o que eu sabia sobre seus planos reais. Você cuidou de todos os papéis do seguro? Perguntei casualmente. Ainda não, ela respondeu. Mas meu advogado disse que em alguns dias tudo estará resolvido. 2 milhões vão nos ajudar muito neste momento difícil. Que advogado? Maurício Ferreira. Conheci ele no curso. É especialista em heranças e seguros. Muito competente. Ela falava naturalmente como se não houvesse nada demais em ter um advogado especialista em heranças que também era seu amante. Preciso conhecê-lo para agradecer, sugeri. Não precisa se preocupar com isso agora, querido. Deixa comigo. A resposta foi rápida demais, defensiva. Você precisa é descansar, se cuidar. Quando você estiver melhor, conversamos sobre essas coisas práticas. Após o café da manhã,
Disse a Helena que iria às farmácias por algumas horas. Preciso tentar voltar à rotina, ver se isso me ajuda com o luto. Ela hesitou, claramente preferindo me manter em casa onde podia controlar minha alimentação. Tem certeza? Você ainda está muito frágil. Tenho certeza. Ficar parado só piora a situação. Na farmácia matriz, reuni Dona Marta e os outros funcionários mais antigos. Pessoal, vocês conhecem Helena há anos. Nas últimas semanas, vocês notaram alguma coisa diferente no comportamento dela? As perguntas foram cuidadosas, disfarçadas como preocupação com a saúde mental da esposa enlutada. Dona Marta, sempre observadora, comentou: Agora que você falou, Sr. Ricardo, ela tem andado muito nervosa. Semana passada veio aqui buscar uns remédios e estava conversando no celular, muito alterada. Quando me viu, desligou rapidamente e fingiu que estava tudo normal. Que tipo de remédios? Perguntei, tentando soar casual. Rivotril para a ansiedade. E uns soníferos também. Disse que eram para o senhor que não estava conseguindo dormir. A informação confirmava as suspeitas de Lucas. Helena estava realmente me drogando sistematicamente. Uma coisa estranha, continuou Dona Marta. Ela perguntou sobre os remédios que usamos para limpar equipamentos. Disse que queria fazer uma limpeza profunda na casa. Isso não fazia sentido. Helena nunca demonstrou interesse pelos procedimentos técnicos da farmácia. Passei o resto da manhã organizando documentos e observando a movimentação. Por volta de meio-dia, meu celular tocou. Helena. Ricardo. Vou sair para resolver umas coisas do seguro. Volto no final da tarde. Tem comida pronta na geladeira. Era a oportunidade que eu precisava para investigar a casa. Tudo bem, querida. Eu também só volto à tarde. Desliguei e imediatamente mandei mensagem para Lucas. Helena saiu. Vou investigar a casa agora. Onde nos encontramos depois? A resposta veio rápido. Casa do Carlos, em São Vicente. Endereço: Rua das Acácias, 342. Apartamento 15. Cheguei em casa com o coração acelerado. Era estranho estar investigando a própria esposa na casa onde vivíamos juntos há tantos anos. Comecei pelo quarto, procurando em gavetas, armários e lugares onde Helena poderia esconder documentos. No fundo do guarda-roupa dela, encontrei uma pasta plástica que nunca havia visto antes. Dentro da pasta havia documentos que me gelaram o sangue. Cópias de exames médicos forjados, relatórios de acidentes falsos e, o mais chocante, um contrato de seguro de vida em nome de Lucas que eu nunca havia autorizado, com minha assinatura claramente falsificada. Helena havia aprendido a imitar minha letra ao longo dos anos de casamento. Havia também receitas médicas prescritas por um doutor que eu não conhecia. Rivotril, Lorax, Stilnox, medicamentos psiquiátricos fortes sendo prescritos em nome de Lucas, mas claramente destinados a mim. E mais perturbador ainda, uma lista manuscrita com horários e dosagens. Helena havia planejado minha sedação com precisão científica. No banheiro do casal, procurei no armário de medicamentos. Encontrei os frascos dos remédios que ela me dava, mas com rótulos alterados. O que ela dizia ser vitamina C era, na verdade, Rivotril. O que ela chamava de remédio para o coração era um sedativo potente. Fotografei tudo com o celular. O telefone fixo da casa tocou, me assustando. Atendi receoso. Ricardo, é a Marta da farmácia. Tem uma senhora aqui perguntando sobre você. Diz que é prima da Helena, mas nunca a vi antes. Está fazendo perguntas estranhas sobre sua saúde e sobre os medicamentos que você tem usado. Que tipo de perguntas? Se você estava deprimido, se tinha falado em suicídio, se estava tomando medicação controlada. Achei muito esquisito e resolvi te ligar. Prima da Helena? Ela não tinha primas próximas. Mais uma peça da conspiração. Obrigado por me avisar, Marta. Se ela voltar, diga que não pode dar informações sobre clientes. Continuei investigando a casa com mais urgência. Na cozinha, encontrei um frasco pequeno escondido atrás dos temperos. Líquido transparente, sem rótulo. Lembrei das palavras de Dona Marta sobre Helena perguntando sobre produtos de limpeza. Seria veneno?
Fotografei o frasco e guardei uma amostra numa pequena garrafa que encontrei na garagem. No escritório que Helena usava para suas coisas pessoais, encontrei a maior evidência de todas. Uma agenda onde ela anotava meticulosamente os encontros com Maurício. Terça, 15 horas. M.C. Hotel San Marco. Quinta, 16 horas. M. Apartamento. As datas coincidiam exatamente com os horários dos cursos de informática que ela dizia frequentar. Mais chocante ainda, havia anotações sobre meu comportamento sob efeito das drogas. Ricardo muito sonolento após café da manhã. Aumentar dose. Ainda faz perguntas. Reduzir lucidez. Ela estava me tratando como um experimento, anotando minha reação aos medicamentos como se fosse um rato de laboratório. Na última página da agenda, encontrei o que mais me apavorou. Um cronograma detalhado. Segunda-feira, acidente do L. Terça-feira, funeral. Quarta-feira, papéis do seguro. Quinta-feira, aumentar dose R. Sexta-feira, evento final. Hoje era quinta-feira. Evento final só podia significar uma coisa. Minha morte estava programada para amanhã. Fotografei cada página, cada anotação, cada evidência. Quando terminei, já eram 3 horas da tarde. Helena poderia voltar a qualquer momento. Guardei tudo exatamente como estava e saí rapidamente de casa. Durante o trajeto até São Vicente, meu celular tocou várias vezes. Helena tentando me localizar. Finalmente atendi na 5ª ligação. Oi, querida. Ricardo, onde você está? Tentei te ligar várias vezes. Estou dirigindo, por isso não atendia. Saí da farmácia e resolvi dar uma volta para clarear a cabeça. Que bom, meu amor. Quando você chega em casa? Umas 5 horas. Por quê? Nada demais. Só queria ter certeza de que você estava bem. A preocupação em sua voz soava falsa, agora que eu conhecia seus verdadeiros planos. Estou bem, Helena. Te amo. As palavras saíram automaticamente, parte da representação que eu precisava manter. Eu também te amo, Ricardo. Nos vemos em casa. A casa de Carlos ficava num conjunto habitacional simples em São Vicente. Apartamento pequeno, mas limpo e arejado. Lucas me recebeu na porta, parecendo ansioso. Como foi a investigação? Mostrei todas as fotos no celular. Expliquei cada descoberta. Carlos, um rapaz de uns 25 anos que conhecia Lucas desde a escola, ficou ouvindo tudo boquiaberto. Cara, isso é coisa de filme, comentou Carlos. Sua madrasta é psicopata mesmo. Não é só isso, respondi. Encontrei um cronograma. Minha morte está marcada para amanhã. Lucas empalideceu. Temos que agir hoje, então. Não podemos esperar mais. Carlos se ofereceu para ajudar. Posso emprestar o carro se precisarem. E tem um primo que é policial. Ainda não podemos envolver a polícia, ponderou Lucas. Precisamos flagrar Helena e Maurício juntos, com provas irrefutáveis. Se formos à polícia apenas com suspeitas e fotos, eles podem alegar que foi tudo fabricado por pai enlutado em surto psicótico. Ele tinha razão. Precisávamos de mais evidências. Tenho uma ideia, disse Lucas. Hoje é quinta-feira. Pela agenda que pai fotografou, Helena tem encontro com Maurício. Que tal seguirmos ela? É arriscado, argumentei. Se nos descobrirem, mais arriscado é você voltar para casa esta noite, interrompeu Lucas. Se o plano dela é te matar amanhã, ela pode antecipar-se e desconfiar de alguma coisa. Carlos pegou um mapa da região. O Hotel San Marco fica no centro de Santos. Posso deixar vocês numa posição estratégica para vigiar. O plano era simples. Eu voltaria para casa, agiria normalmente até Helena sair para o encontro, depois me reuniria com Lucas para segui-la. Tem outra coisa, disse Lucas pegando uma pasta. Consegui mais gravações ontem. Helena ligou para Maurício falando sobre acelerar os planos. Escuta isso. Ele tocou o arquivo de áudio. A voz de Helena soava impaciente. Ricardo está fazendo muitas perguntas. Acho que precisa morrer hoje mesmo, não amanhã. A gravação continuou com Maurício respondendo. Calma, Helena. Se anteciparmos muito, pode despertar suspeitas. Um homem perder o filho e morrer 2 dias depois vai chamar atenção.
Mas ele está estranho hoje, insistia Helena. Saiu de casa, foi à farmácia, está mais ativo. E se ele descobrir alguma coisa? Não vai descobrir nada. Aumenta a dose dos remédios hoje à noite. Amanhã cedo você diz que ele não acordou. Ataque cardíaco por estresse do luto vai ser natural. E se não funcionar? Então usamos o plano B. Aquele líquido que conseguimos. Algumas gotas na comida e pronto. Vai parecer envenenamento alimentar. O áudio terminou e ficamos em silêncio por alguns segundos. Plano B, murmurei. Era aquele frasco que encontrei na cozinha. Lucas assentiu gravemente. Pai, você não pode voltar para casa hoje. É suicídio. Mas se não voltar, ela vai desconfiar e pode fugir, argumentei. Precisamos pegá-los em flagrante. Carlos sugeriu uma alternativa. E se seu Ricardo fingir que passou mal na farmácia e foi para o hospital? Manda uma mensagem para Helena dizendo que está internado para observação. Isso daria tempo para vocês planejarem melhor. Boa ideia, concordou Lucas. Ela ficaria preocupada, mas não desconfiaria. Mandei a mensagem. Helena, passei mal na farmácia. Estou no hospital Guilherme Álvaro para exames. Talvez eu tenha que ficar internado esta noite para observação. Te ligo mais tarde. A resposta veio rapidamente. Meu Deus, Ricardo, estou indo para aí. Não precisa vir, é só precaução. Descansa em casa que amanhã te conto tudo. Após algumas mensagens de ida e volta, consegui convencê-la a não ir ao hospital. Está bem, ela escreveu. Mas qualquer coisa me liga, ok? Agora tínhamos a noite inteira para planejar nossa estratégia, sem precisar me preocupar em voltar para casa. Vamos ao Hotel San Marco, decidiu Lucas. Se ela mantiver o encontro mesmo com você supostamente internado, teremos a prova de que realmente não se importa com sua saúde. É só interesse no dinheiro. Chegamos ao Hotel San Marco às 6 da tarde. Era um estabelecimento de categoria mediana no centro de Santos, frequentado principalmente por executivos e viajantes a negócios. Carlos nos deixou numa cafeteria do outro lado da rua, de onde podíamos observar a entrada principal do hotel sem sermos vistos. Ali, apontou Lucas às 7h15. Helena caminhava pela calçada em direção ao hotel, vestindo um vestido que eu nunca havia visto antes. Estava claramente arrumada para um encontro romântico, não para visitar o marido no hospital como seria esperado. Alguns minutos depois, um homem de uns 40 anos se aproximou. Alto, cabelos escuros, terno escuro. Deve ser o Maurício, murmurou Lucas. Observamos os dois se cumprimentando com um abraço íntimo antes de entrarem no hotel. Conseguiu filmar? Perguntei. Lucas mostrou o celular. Filmei tudo. Agora vamos esperar eles saírem para ver quanto tempo ficam juntos. Durante a espera, conversamos sobre muitas coisas que havíamos deixado de lado durante anos. Lucas me contou sobre seus planos para o futuro, sobre uma namorada que eu não conhecia, sobre os sonhos que tinha para sua carreira. Era irônico que precisássemos passar por aquela situação terrível para finalmente termos uma conversa honesta entre pai e filho. Pai, quando tudo isso acabar, quero que saiba que te admiro muito, disse Lucas de repente. Sempre achei que você era muito exigente, muito crítico, mas entendo agora que era amor, preocupação com meu futuro. Suas palavras me emocionaram. Eu também quero te pedir desculpas, filho. Talvez eu tenha sido durão demais às vezes. Foi o que me fez ser quem sou hoje. E foi o que me deu coragem para investigar Helena quando percebi que algo estava errado. 2 horas depois, Helena e Maurício saíram do hotel. Estavam conversando animadamente, ela sorrindo de uma forma que eu não via há anos. Eles se despediram com outro abraço íntimo e cada um seguiu para um lado diferente. Agora temos prova da traição, disse Lucas. Enquanto você estava supostamente internado, ela estava com o amante. Vamos confrontá-los amanhã? Ainda não, respondi pensando na estratégia. Quero saber mais sobre esse Maurício. Onde ele mora, onde trabalha, que mais ele sabe sobre os planos dela. Voltamos para o apartamento de Carlos e passamos a noite pesquisando sobre Maurício Ferreira na internet. Descobrimos que ele realmente era advogado, especializado em direito sucessório
e securitário. Tinha escritório na região central de Santos e, segundo seu site profissional, vasta experiência em casos complexos envolvendo heranças e seguros de vida. Olha só os comentários no Google sobre ele, apontou Carlos. Havia várias avaliações negativas. Advogado desonesto. Cobra muito caro e não resolve nada. Suspeito de fraude em documentos. Parece que ele tem histórico de problemas éticos, comentou Lucas. Continuamos investigando e descobrimos algo ainda mais alarmante. Maurício havia sido casado 2 vezes e ambas as esposas haviam morrido em circunstâncias suspeitas. A primeira, de causas naturais, aos 42 anos. A segunda, de acidente doméstico, aos 38. Em ambos os casos, ele havia herdado seguros de vida consideráveis. Helena não é a primeira, concluí. Esse cara é um assassino profissional que se especializa em seduzir mulheres para conseguir dinheiro. E ela não imagina que pode ser a próxima vítima, acrescentou Lucas. Depois que ele conseguir sua herança através dela, pode eliminá-la também. De manhã cedo meu celular tocou. Helena. Bom dia, meu amor. Como você está se sentindo? Fingi uma voz cansada. Melhor. Os médicos disseram que foi só estresse mesmo. Estou recebendo alta agora. Que bom. Quer que eu vá te buscar? Não precisa. Pego um táxi. Chego em casa na hora do almoço. Perfeito. Vou fazer aquele seu prato preferido para celebrar. A oferta me deu calafrios. Depois do que descobri sobre o frasco misterioso na cozinha, qualquer coisa que Helena preparasse era potencialmente mortal. Na verdade, mudei rapidamente de ideia. Estou enjoado ainda. Prefiro só um chá e biscoitos. Claro, querido, o importante é você se recuperar. Após desligar, Lucas me olhou preocupado. Não vai mesmo voltar para casa, vai? Tenho que voltar. Se não voltar, ela vai desconfiar e pode destruir as evidências ou fugir com Maurício. É muito arriscado, pai. Tenho uma ideia, disse Carlos. E se vocês colocarem uma câmera escondida na casa? Daquelas pequenas que vendem em lojas de espionagem. Se Helena tentar envenenar seu pai, ficaria tudo gravado. A ideia de Carlos era boa, mas complicada de executar. Onde vamos conseguir uma câmera espiã numa sexta-feira de manhã? Perguntou Lucas. Meu primo policial pode ajudar, sugeriu Carlos. Ele tem acesso a equipamentos de investigação. Ligamos para o primo de Carlos, Sargento Rocha, explicando superficialmente a situação. Posso emprestar um equipamento de áudio e vídeo, disse ele. Mas vocês precisam ter cuidado. Se realmente há uma tentativa de homicídio em andamento, deveriam procurar a delegacia de homicídios. Logo faremos isso, prometi. Mas primeiro precisamos de provas irrefutáveis. O sargento Rocha nos encontrou numa praça próxima ao apartamento de Carlos. Entregou uma maleta pequena com equipamentos. Microcâmeras do tamanho de botões, gravadores de áudio ultra compactos e um receptor que permitiria acompanhar tudo remotamente. Esses equipamentos são profissionais, explicou. A qualidade de áudio e vídeo é perfeita para uso judicial. Como funciona? Vocês instalam as câmeras em pontos estratégicos da casa. Eu fico monitorando daqui. Se acontecer algo grave, chamo reforços imediatamente. Era arriscado, mas parecia nosso melhor plano. Lucas insistiu em me acompanhar, escondido no quintal dos fundos da casa. Voltei para casa ao meio-dia, como prometido. Helena me recebeu na porta com um abraço caloroso. Como foi no hospital? Você está pálido. Foi cansativo. Fizeram vários exames, colheram sangue, eletrocardiograma. Disseram que é estresse do luto mesmo. Imagino. Perder um filho deve mexer com todo o organismo. Ela preparou chá e biscoitos como eu havia pedido. Enquanto ela estava na cozinha, aproveitei para instalar rapidamente uma microcâmera atrás da televisão da sala, direcionada para a mesa de jantar. Outra foi colocada na estante do corredor, com vista para o telefone fixo onde Helena costumava falar com Maurício. Durante o almoço leve, Helena pareceu particularmente atenta ao meu estado. Você precisa de mais descanso, insistia. Que tal tomar um banho relaxante e dormir um pouco? Boa ideia, concordei, querendo que ela ficasse à vontade para agir.
Acho que um banho quente vai me fazer bem. Subi para o quarto, fingi entrar no banheiro, mas na verdade me posicionei num local onde podia escutar a conversa de Helena. Como esperado, assim que ela achou que eu estava no banho, pegou o telefone. Maurício, sou eu. Ricardo voltou do hospital. Pausa. Não, ele está bem. Disseram que foi só estresse. Então precisamos agir hoje mesmo. Ela continuou. Não podemos arriscar ele descobrir alguma coisa. Outra pausa. Está bem. Uso o plano B hoje à noite. Algumas gotas na ceia e pronto. Amanhã cedo ligo para a ambulância dizendo que ele passou mal durante a noite. Meu sangue gelou. Ela realmente pretendia me envenenar na janta de hoje. Quanto tempo demora para fazer efeito? Perguntou ela. Mais uma pausa. Perfeito. 2 horas depois da ingestão parece ataque cardíaco natural. Ninguém vai suspeitar de nada. Te amo também, disse ela antes de desligar. Fiquei alguns minutos no banheiro para manter a farsa, depois desci. Helena estava na sala assistindo televisão, parecendo relaxada e normal. Como foi o banho? Ótimo, me sinto renovado. Que bom, querido. Que tal se eu fizer aquele seu jantar preferido hoje? Feijoada com linguiça. Era meu prato favorito, mas agora soava como minha última refeição. Seria maravilhoso, respondi forçando um sorriso. Mas você não precisa se incomodar. Não é incômodo. Quero cuidar bem de você nestes dias difíceis. A ironia da situação era dolorosa. A mulher que jurava cuidar de mim estava planejando me assassinar dentro de algumas horas. Passei a tarde fingindo assistir televisão enquanto observava cada movimento de Helena. Ela estava visivelmente nervosa, checando o celular constantemente, organizando coisas desnecessárias pela casa. O comportamento de alguém que estava prestes a cometer um assassinato. Às 5 da tarde, ela começou a preparar o jantar. Vai ficar uma delícia, disse cantarolando na cozinha. Por volta das 6, saiu rapidamente, alegando que precisava comprar um tempero que havia esquecido. Era a oportunidade perfeita para Lucas entrar pelos fundos e verificar os equipamentos. Lucas entrou pela porta dos fundos com agilidade. Como está sendo? Perguntou preocupado. Ela ligou para Maurício confirmando que vai me envenenar hoje à noite. Relatei. Tudo está sendo gravado pelas câmeras? Sim, o sargento Rocha está monitorando tudo. Quando ela colocar o veneno na comida, ele vai ter provas suficientes para prender ela em flagrante. E se der algo errado? Se você acabar ingerindo o veneno mesmo sem querer? Vou fingir que como, mas vou descartar a comida sem ela perceber. Era arriscado, mas era nossa única chance de pegar Helena em flagrante delito. Lucas instalou mais uma microcâmera na cozinha, posicionada de forma a capturar exatamente o local onde ela prepararia a comida. Pai, se você sentir qualquer sintoma estranho, qualquer coisa, grita para eu entrar, disse Lucas antes de sair novamente pelos fundos. Helena voltou poucos minutos depois carregando uma sacola pequena. Achei o tempero, anunciou alegremente. Às 7 horas, ela anunciou que o jantar estava pronto. A mesa estava posta com capricho. Toalha de mesa bonita, velas acesas, taças de vinho. Que mesa linda, elogiei. Pensei que uma ceia especial faria bem para você, ela respondeu, me servindo uma porção generosa de feijoada. Observei discretamente enquanto ela preparava meu prato. Quando pensou que eu não estava olhando, ela retirou um pequeno frasco do bolso do avental e pingou algumas gotas transparentes sobre a comida. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Obrigado, querida. Está com um cheiro maravilhoso. Helena se serviu de um prato diferente que havia preparado separadamente. Começamos a comer em silêncio. Eu fingia mastigar, mas na verdade escondia a comida no guardanapo sempre que ela desviava o olhar. Como está? Gostou? Perguntou ela após alguns minutos. Delicioso, como sempre. Ela sorriu, mas havia algo sinistro naquele sorriso. Era o sorriso de alguém que acreditava ter acabado de cometer o crime perfeito. Durante o jantar, mantive uma conversa casual enquanto fingia comer a comida envenenada. Helena, você tem sido um anjo durante esse período difícil, disse,
querendo provocar alguma reação que ficasse gravada. Sempre cuidando de tudo, organizando os papéis, me protegendo. É meu dever como esposa, ela respondeu. Sempre vamos estar juntos. Mesmo assim, você poderia ter se aproveitado da situação. Continuei, testando até onde ela iria. Com Lucas morto e eu deprimido, seria fácil para uma esposa desonesta tomar conta de tudo. Helena riu nervosamente. Que ideia esquisita, Ricardo. Por que eu faria uma coisa dessas? Te amo. Claro, eu sei. É só uma reflexão sobre como algumas pessoas são capazes de maldades terríveis por dinheiro. Pessoas ruins existem mesmo. Ela concordou, terminando seu prato. Mas entre nós nunca haveria isso. Somos família. A hipocrisia das palavras dela me deixou nauseado. Após o jantar, ela insistiu para que eu descansasse na sala enquanto ela arrumava a cozinha. Você precisa relaxar. Vou preparar um chá para dormir melhor. Mais medicamentos, sem dúvida. Sentei na poltrona da sala, fingindo relaxamento enquanto observava Helena pela porta entreaberta da cozinha. Ela estava lavando apenas seu prato e talheres. Meu prato, supostamente vazio, ela colocou direto no lixo junto com os restos de comida. Estava eliminando as evidências do envenenamento. Em seguida, pegou o frasco misterioso, lavou-o cuidadosamente e o guardou no mesmo esconderijo atrás dos temperos. 15 minutos depois, ela voltou à sala trazendo uma xícara de chá. Camomila com melissa, para você dormir bem. Obrigado, querida. Fingi tomar alguns goles, mas despejei a maior parte numa planta quando ela saiu da sala para atender o telefone. Maurício, sou eu. Escutei ela sussurrar no corredor. Já está feito. Ele comeu tudo, tomou o chá também. Quanto tempo você disse que demora? Pausa. Certo, 2 horas. Então, por volta das 10 horas, ele vai começar a passar mal. Eram 8:30 da noite. Segundo o cronograma de Helena, eu deveria começar a apresentar sintomas de envenenamento em 1h30. Como você está se sentindo? Ela perguntou, retornando à sala. Um pouco sonolento. Menti. Deve ser o chá fazendo efeito. Ótimo. O sono vai te fazer muito bem. Ela se sentou ao meu lado no sofá, ligou a televisão numa programação qualquer. Ficamos assistindo em silêncio, mas eu podia sentir a tensão no ar. Helena checava o relógio constantemente, esperando pelos sintomas que não viriam. Às 9h15, ela perguntou novamente. Não está sentindo nada estranho? Dor de cabeça? Náusea? Por que você está perguntando isso? Só preocupação. Você passou por muito estresse ultimamente. Estou me sentindo bem, só cansado. Ela disfarçou, mas percebi sua frustração. O veneno deveria já estar fazendo efeito. Às 9h45, Helena foi à cozinha preparar mais chá. Aproveitei para mandar uma mensagem rápida para Lucas. Ela está nervosa. Veneno ainda não fez efeito porque não comi. Sargento Rocha tem tudo gravado? A resposta veio imediatamente. Sim, todas as conversas e ações estão registradas. Ele está a caminho com reforços. Helena voltou com outro chá, este com um cheiro diferente. Experimentei uma receita nova. Vai te relaxar ainda mais. Não precisa, querida. Já estou bem relaxado. Só um pouquinho. Faz bem para você. Ela insistiu tanto que fingi tomar alguns goles. Mas novamente despejei o conteúdo na planta quando ela não estava olhando. 10 horas chegaram e eu continuava completamente normal. Helena estava visivelmente agitada agora, caminhando pela sala, arrumando coisas desnecessárias. Você tem certeza de que está bem? Não sente tontura, falta de ar? Helena, por que essas perguntas? Está acontecendo alguma coisa que eu preciso saber? Nada não. É que depois de tudo que passamos tenho medo de te perder também. Era uma mentira tão descarada que tive vontade de confrontá-la na hora. Mas precisava esperar a polícia chegar para ter certeza de que ela não escaparia. Às 10h20, Helena saiu da sala alegando ir ao banheiro. Mas a escutei telefonando novamente. Maurício, alguma coisa está errada. Já passou do tempo e ele não apresentou nenhum sintoma. Pausa. Como assim a dose pode não ter sido suficiente? Você disse que era certeza. Não posso colocar mais agora. Ele vai desconfiar.
Ela continuou, visivelmente nervosa. O que fazemos? Outra pausa. Está bem, espero até amanhã. Mas se não funcionar, você pensa em outro plano. Quando Helena voltou à sala, estava claramente tensa. Acho que vou tomar um banho e dormir cedo, anunciei. Estou realmente cansado. Boa ideia, ela respondeu rapidamente. Eu também estou exausta. Foram dias muito difíceis. Subi para o quarto, fechei a porta e fiquei escutando os movimentos de Helena lá embaixo. Ela estava falando ao telefone novamente, mas desta vez não consegui entender as palavras. Por volta das 11 horas, escutei o barulho de carros parando na frente de casa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Lucas. Polícia chegou. Sargento Rocha mandou dizer para você ficar no quarto até eles entrarem. Ouvi a campainha tocar e Helena atendendo a porta. Boa noite, senhora. Somos da Polícia Civil. Precisamos falar com a senhora e seu marido. É muito tarde. Helena tentou argumentar. Meu marido está doente e acabou de sair do hospital. É urgente, senhora. Temos um mandado de busca e apreensão. Passos na sala, vozes alteradas, móveis sendo mexidos. Depois de alguns minutos, escutei alguém subindo as escadas. Senhor Ricardo? Uma voz masculina chamou batendo na porta. Sou o delegado Martins. Pode abrir a porta? Abri e encontrei um homem de uns 50 anos, sério, acompanhado de 2 policiais. O senhor está bem? Estou bem, doutor. Conseguiram prender ela? Sua esposa está detida. Encontramos evidências suficientes para caracterizar tentativa de homicídio. Preciso que o senhor venha conosco para prestar depoimento. E meu filho? Já está conosco também. Ele nos ajudou muito nesta investigação. Quando desci para a sala, a cena era de filme policial. Helena estava sentada no sofá, algemada, com uma expressão de ódio que eu nunca havia visto antes. Sobre a mesa de centro estavam espalhadas as evidências. O frasco de veneno, a agenda com anotações, os medicamentos com rótulos alterados, documentos falsificados. Ricardo, ela me chamou quando me viu. Isso é tudo um mal-entendido. Eu posso explicar tudo. Não há nada para explicar, Helena. Respondi calmamente. Sei de tudo. Do Maurício, dos planos para me matar, da farsa da morte do Lucas. Ela empalideceu. Lucas está morto. Você está delirando. Nesse momento, Lucas entrou pela porta da frente acompanhado do sargento Rocha. Helena ficou branca como papel, os olhos arregalados como se estivesse vendo um fantasma. Oi, Helena, disse Lucas friamente. Surpresa em me ver vivo? Isso não é possível, ela murmurou. Você morreu no acidente. O corpo que vocês enterraram não era meu, explicou Lucas. Era de um indigente que Maurício conseguiu no IML através do primo dele. Tudo armado, tudo falso. Helena começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva por ter sido descoberta. O delegado Martins se aproximou de mim. Senhor Ricardo, o senhor foi muito corajoso, mas também muito imprudente. Poderia ter morrido. Eu sabia que vocês estavam monitorando tudo. E precisávamos de provas irrefutáveis. Conseguimos. Temos gravações de todas as conversas, filmagens dela colocando veneno na comida, evidências físicas. É um caso fechado. 2 policiais conduziram Helena para fora da casa. Na porta, ela se virou para mim. Você arruinou tudo, Ricardo. Tínhamos um plano perfeito. Vocês tinham um plano para me assassinar, corrigi. E agora vão pagar por isso. Após Helena ser levada, a casa ficou estranhamente silenciosa. Lucas e eu nos sentamos na sala, rodeados pelas evidências espalhadas pelos policiais. Pai, você está bem? Perguntou ele, colocando a mão no meu ombro. Fisicamente, sim, respondi. Emocionalmente vai demorar para me recuperar. 28 anos de casamento, Lucas. Como ela pôde fingir por tanto tempo? O delegado Martins voltou do quintal onde estava coordenando a coleta de evidências. Senhor Ricardo, precisamos conversar sobre Maurício Ferreira. Quando prendemos Helena, ela negociou informações em troca de uma possível redução de pena. Descobrimos que ele é ainda mais perigoso do que imaginávamos. Como assim? Maurício está envolvido numa rede de crimes que vai além do seu caso. Assassinatos por encomenda disfarçados de mortes naturais ou acidentais.
Helena não era a primeira mulher que ele seduziu para esse propósito. É um criminoso profissional. Lucas se levantou. Quer dizer que meu pai poderia ter sido só mais uma vítima numa série? Exato. Maurício tem pelo menos 7 casos similares nos últimos 10 anos. Viúvas ricas, empresários idosos, sempre usando mulheres como Helena para se aproximar das vítimas. A dimensão da conspiração era muito maior do que imaginávamos. E onde ele está agora? Perguntei. Fugiu. Quando Helena não conseguiu completar o plano no prazo, ele desconfiou que algo estava errado. Mas vamos pegá-lo. Com as evidências que temos e o depoimento de Helena, é questão de tempo. Pai, disse Lucas, acho que devemos agradecer por ter descoberto a tempo. Imagina se... Não quero nem pensar, interrompi. A ideia de ter morrido acreditando que Helena me amava me dava calafrios. O importante é que estamos vivos e juntos. O sargento Rocha se aproximou. Vocês foram muito corajosos, mas também tiveram muita sorte. Esse tipo de investigação deveria ter sido feita pela polícia desde o início. Ele estava certo, mas o resultado havia sido positivo. Nos dias seguintes, a história se espalhou pelos jornais locais. Esposa planeja assassinar marido empresário após forjar morte do enteado. As manchetes eram sensacionalistas, mas refletiam a gravidade do caso. Recebi dezenas de ligações de conhecidos, alguns genuinamente preocupados, outros apenas curiosos. Durante a investigação policial, mais detalhes chocantes vieram à tona. Helena e Maurício haviam planejado tudo com meses de antecedência. O curso de informática era apenas uma desculpa para os encontros. Eles haviam estudado minha rotina, meus hábitos, até mesmo meus pratos favoritos para escolher a melhor forma de me envenenar. A frieza dos detalhes é impressionante, comentou o delegado durante um dos depoimentos. Eles anotaram que você gostava de feijoada às sextas-feiras, que sempre tomava chá antes de dormir, que confiava cegamente nos medicamentos que Helena preparava. Era perturbador saber que cada gesto carinhoso havia sido calculado. Lucas teve que passar por acompanhamento psicológico para lidar com o trauma de ter fingido a própria morte. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, ele me confessou. Ficar escondido sabendo que você estava sofrendo por minha suposta morte, não poder te consolar. Você salvou minha vida, respondi, e me deu a chance de conhecer meu filho de verdade. Durante todos esses anos conversamos sobre negócios, estudos, responsabilidades, mas nunca conversamos de coração aberto como fizemos durante essa crise. Era verdade. A situação extrema havia quebrado barreiras entre nós. As farmácias continuaram funcionando normalmente, mas eu precisei de algumas semanas para me recompor. Dona Marta assumiu temporariamente a administração enquanto eu e Lucas reorganizávamos nossas vidas. O senhor passou por um trauma muito grande, ela dizia. Precisa de tempo para se curar. Durante esse período, Lucas se mudou de volta para casa. Não conseguíamos ficar separados após tudo o que havíamos passado juntos. A casa precisou ser purificada. Trocamos os móveis da sala onde Helena fazia as ligações conspiratórias. Reformamos a cozinha onde ela preparava os venenos. Até mesmo mudamos o quarto principal. 3 meses após a prisão de Helena, o julgamento começou. Ela estava sendo processada por tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, fraude de seguro e associação criminosa. O Ministério Público pedia 20 anos de prisão. Maurício ainda não havia sido capturado, mas havia mandado de prisão contra ele. No dia em que tive que depor, Helena me olhou fixamente quando entrei no tribunal. Não havia mais fingimento, não havia mais máscaras. Era o olhar de alguém que realmente planejava me matar e estava furiosa por não ter conseguido. Senhor Ricardo, perguntou o promotor, em algum momento o senhor desconfiou das intenções de sua esposa? Jamais, respondi honestamente. Helena foi uma atriz perfeita durante 28 anos. Ou pelo menos durante os últimos meses quando estava executando o plano. Cuidava de mim, demonstrava preocupação, organizava tudo relacionado ao funeral do meu filho. Se Lucas não tivesse descoberto a conspiração, eu estaria morto.
O advogado de defesa tentou argumentar que Helena havia sido manipulada por Maurício, que estava psicologicamente fragilizada. Mas as evidências eram esmagadoras. As gravações mostravam uma mulher fria, calculista, que planejava cada detalhe do assassinato com precisão científica. Lucas também prestou depoimento, relatando como descobriu os planos e como conseguiu fingir a própria morte para salvar minha vida. Foi a decisão mais difícil que já tomei, ele disse ao juiz. Mas era a única forma de proteger meu pai e conseguir provas contra ela. Quando chegou a vez de Helena falar, ela tentou uma última manipulação. Eu amava Ricardo, declarou com lágrimas nos olhos. Tudo o que fiz foi por desespero financeiro. Maurício me ameaçou. Disse que machucaria Ricardo se eu não colaborasse. Eram mentiras descaradas, desmentidas pelas próprias gravações que ela não sabia que existiam. A ré demonstra absoluta falta de arrependimento, declarou o juiz na sentença. Os crimes foram planejados friamente durante meses, com requintes de crueldade. A simulação da morte do enteado para causar sofrimento psicológico à vítima demonstra personalidade psicopática. Helena foi condenada a 18 anos de prisão em regime fechado. Após o julgamento, precisei me reconstruir emocionalmente. Procurei ajuda psicológica para lidar com o trauma da traição e da tentativa de assassinato. É natural que o senhor tenha dificuldade para confiar nas pessoas, explicou a psicóloga. Quando alguém muito próximo nos trai dessa forma, abala nossa capacidade de acreditar nos outros. Lucas também fazia terapia, lidando com sentimentos complexos sobre ter que fingir a própria morte. Às vezes me sinto culpado por ter causado tanto sofrimento ao pai, ele dizia, mesmo sabendo que era necessário. Conversávamos muito sobre isso, reforçando sempre que ele havia salvado minha vida. 6 meses depois do julgamento, recebemos uma ligação da polícia. Maurício havia sido preso numa operação conjunta entre Brasil e Uruguai. Ele estava tentando aplicar o mesmo golpe em uma viúva rica de Montevidéu. Agora conseguiremos mais detalhes sobre a rede criminosa, informou o delegado Martins. Durante o interrogatório de Maurício, descobrimos que Helena não havia sido escolhida por acaso. Ele investigava mulheres casadas com empresários bem-sucedidos, estudava suas rotinas e personalidades antes de fazer a abordagem. Helena era o perfil perfeito, ele confessou. Mulher inteligente, mas insatisfeita com a vida conjugal. Essa revelação me fez questionar nossa relação de uma forma diferente. Helena realmente estava insatisfeita comigo? Nosso casamento era uma farsa completa? Ou apenas se tornou uma quando ela conheceu Maurício? Eram perguntas sem resposta que continuariam me perturbando por muito tempo. Lucas assumiu oficialmente a administração das farmácias, mostrando competência que eu não sabia que ele possuía. Sempre me subestimou um pouco, pai. Ele disse num de nossos almoços semanais. Achava que eu não tinha maturidade para responsabilidades grandes. Você provou que eu estava errado, admiti. E me orgulha muito ver o homem que você se tornou. Nossa relação mudou completamente. De pai exigente e filho inseguro, nos tornamos parceiros e amigos. As reuniões de negócios viraram conversas abertas sobre planos, sonhos e preocupações. Acho que foi preciso passar por essa tragédia para nos conhecermos de verdade, Lucas observou. 1 ano após os eventos, decidi vender a casa onde vivi com Helena. Não conseguia mais me sentir confortável ali, sabendo que cada cômodo guardava memórias de sua traição. Lucas concordou com a decisão. É melhor começar em um lugar novo, sem fantasmas do passado. Compramos uma casa menor, mais aconchegante, numa região mais tranquila de Santos. Durante a mudança, encontramos algumas cartas antigas que Helena havia escrito para mim nos primeiros anos de casamento. Lendo-as, era difícil conciliar a mulher apaixonada daquelas cartas com a assassina fria que conheci depois. Talvez ela realmente me amou no início, comentei com Lucas. E talvez isso torne tudo ainda mais trágico. Ou talvez ela sempre foi boa atriz. Ele respondeu. Nunca vamos saber com certeza, pai. O importante é que descobrimos a tempo e estamos vivos para contar a história.
Era uma perspectiva sábia. Algumas perguntas não têm respostas, e ficar remoendo o passado não mudaria nada. A rede de farmácias prosperava sob a administração de Lucas. Ele implementou mudanças que eu nunca havia considerado. Sistema de delivery, consultas farmacêuticas online, parcerias com planos de saúde. A próxima geração pensa diferente, ele explicava. Precisamos nos adaptar aos novos tempos. Nosso relacionamento também serviu de exemplo para outros funcionários. Dona Marta comentou: nunca vi um pai e filho trabalharem tão bem juntos. Antes vocês eram meio formais um com o outro. Agora são realmente parceiros. A tragédia havia nos aproximado de uma forma que anos de convivência normal não conseguiram. Eventualmente comecei a namorar novamente. Uma viúva de 58 anos, professora aposentada, que conheci numa palestra sobre empreendedorismo. Margarida era completamente diferente de Helena, transparente, direta, sem jogos ou manipulações. Lucas aprovou o relacionamento. Ela é boa para o senhor, pai. E depois de tudo que passamos, o senhor merece ser feliz. O processo de reconstrução emocional foi longo, mas gradual. A terapia me ajudou a entender que nem todos os relacionamentos eram farsas, que era possível confiar novamente sem ser ingênuo. O senhor passou por um trauma extremo, dizia a psicóloga, mas também desenvolveu ferramentas de percepção que não tinha antes. 2 anos depois, Maurício foi julgado e condenado a 25 anos de prisão. Durante o processo, descobrimos que nossa história era apenas uma pequena parte de um esquema muito maior. Ele havia orquestrado pelo menos 12 assassinatos em diferentes estados, sempre usando o mesmo método: seduzir mulheres próximas às vítimas e convencê-las a participar dos crimes. Vocês tiveram sorte, disse o promotor público após o julgamento. Na maioria dos outros casos, as vítimas morreram sem nunca descobrir a verdade. Maurício é um psicopata altamente inteligente, que transformou assassinatos em uma profissão lucrativa. Helena, da prisão, tentou contato algumas vezes através de advogados. Queria se desculpar, explicar sua versão dos fatos, até mesmo pedir perdão. Rejeitei todas as tentativas. Algumas traições são profundas demais para perdão, expliquei a Lucas. E, sinceramente, não acredito mais em nada que ela diga. Entendo perfeitamente, ele respondeu. Ela não merece nem mesmo sua atenção. O melhor é seguir em frente e construir uma vida nova, sem olhar para trás. Era exatamente o que estávamos fazendo. A empresa crescia, nosso relacionamento estava sólido, eu tinha uma nova companheira que me fazia feliz. Durante esse período, Lucas conheceu Sofia, uma enfermeira de 30 anos que trabalhava num dos hospitais que fornecíamos medicamentos. Era uma moça séria, trabalhadora, completamente diferente das namoradas superficiais que ele costumava ter. Acho que estou apaixonado de verdade pela primeira vez. Ele me confessou. Ela sabe da nossa história? Perguntei. Sabe tudo, e disse que admira nossa união, que quer fazer parte de uma família assim. Conheci Sofia num almoço de domingo e imediatamente gostei dela. Era espontânea, carinhosa e claramente amava meu filho de forma genuína. Pai, quero pedir Sofia em casamento. Lucas anunciou após 6 meses de namoro. Tem minha bênção, respondi sem hesitar. Vocês formam um casal lindo, e depois de tudo o que passamos, sei reconhecer quando o amor é verdadeiro. O pedido foi feito num jantar romântico na praia, e ela disse sim imediatamente. O casamento de Lucas e Sofia foi realizado num hotel à beira-mar em Santos. Uma cerimônia pequena, mas muito emocionante. Durante meu discurso como pai do noivo, falei sobre a importância de valorizar as pessoas que realmente amamos. Meu filho me ensinou que família não é apenas laços de sangue, mas lealdade, confiança e amor verdadeiro. Margarida estava ao meu lado como minha acompanhante oficial. Alguns convidados cochichavam sobre minha história, mas a maioria demonstrava genuína felicidade por nossa superação. Dona Marta chorou durante a cerimônia. Depois de tudo que vocês passaram, merecem toda a felicidade do mundo. Durante a festa, Lucas fez um discurso emocionante.
Meu pai me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo quando se está com medo. Quando descobri os planos contra ele, tive medo, mas sabia que precisava protegê-lo. Hoje posso dizer que tenho o melhor pai do mundo. Suas palavras me fizeram chorar. 3 anos antes, mal conversávamos sobre assuntos pessoais. Agora éramos melhores amigos, parceiros de negócios e confidentes mútuos. A tragédia que quase nos destruiu acabou nos unindo de forma inquebrantável. 6 meses após o casamento, Sofia anunciou que estava grávida. Vai ser um menino, disse Lucas radiante. Queremos dar o nome de Alfredo Ricardo, em homenagem ao avô e ao bisavô. A notícia me emocionou profundamente. Após perder tantas coisas, ganharia um neto. Você vai ser um avô maravilhoso, disse Margarida. E depois de tudo que passou, merece essa alegria. Era verdade. A vida estava me compensando pelas provações do passado. Tinha um filho que me amava de verdade, uma nora adorável, uma companheira carinhosa e um neto a caminho. Durante os preparativos para a chegada do bebê, Lucas e eu conversamos sobre educação e valores. Quero que meu filho cresça, sabendo que pode confiar em mim, ele disse. Que nunca precise ter medo de falar a verdade, mesmo quando comete erros. Você será um pai muito melhor do que eu fui, respondi sinceramente. O pequeno Alfredo Ricardo nasceu numa manhã ensolarada de dezembro. Quando o segurei nos braços pela primeira vez, senti uma emoção que não experimentava há anos. Era um recomeço, uma nova chance de ser avô melhor do que fui pai. Ele tem seus olhos. Observou Sofia sorrindo cansada, mas feliz. Lucas estava radiante de felicidade. Pai, obrigado por ter lutado para ficar vivo. Se não fosse por você, meu filho não teria conhecido o avô. Obrigado por ter me salvado, respondi. Se não fosse por você, eu não estaria aqui para conhecer meu neto. Nos meses seguintes, minha rotina mudou completamente. Todas as manhãs, antes de ir às farmácias, passava na casa de Lucas para ver o bebê. Margarida, que tinha experiência com netos próprios, me ajudava a aprender como trocar fraldas, dar mamadeira, fazer o pequeno parar de chorar. Você está sendo um avô muito mais presente do que foi pai, observou Lucas num de nossos almoços semanais. É diferente, expliquei. Como pai, eu me preocupava tanto em educar e em preparar você para o futuro, que esquecia de aproveitar os momentos. Como avô, posso simplesmente amar. A empresa continuava crescendo sob nossa administração conjunta. Lucas havia implementado tantas melhorias que nosso faturamento aumentou 40% em 2 anos. Você tem visão de futuro que eu não tinha, admiti. A empresa está em melhores mãos do que quando era só minha. Aprendemos um com o outro, ele respondeu diplomaticamente. Sua experiência com minha inovação. É por isso que deu certo. Era verdade. Nossa parceria profissional havia se tornado tão sólida quanto nossa relação pessoal. Durante esse período, recebi algumas propostas para contar minha história em livros, documentários ou programas de televisão. Inicialmente resisti, mas Lucas me convenceu. Sua experiência pode ajudar outras pessoas a identificar sinais de perigo, ele argumentou. Quantas pessoas estão vivendo situações parecidas sem perceber? Decidimos participar de um documentário sobre crimes domésticos e fraudes familiares. A gravação foi emocionalmente difícil, relembrando detalhes dolorosos do passado, mas também terapêutica. É importante que as pessoas saibam que esses crimes existem e podem acontecer com qualquer um, disse ao diretor. Lucas também participou, contando sua perspectiva sobre ter que fingir a própria morte para salvar o pai. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas não me arrependo, ele disse às câmeras. Salvamos uma vida e desmantelamos uma rede criminosa. Valeu a pena. O documentário foi exibido numa rede nacional e gerou grande repercussão. Recebemos centenas de mensagens de pessoas que haviam passado por situações similares ou que suspeitavam estar em perigo. Vocês me ajudaram a perceber que minha situação não é normal, escreveu uma senhora de Recife. Minha esposa também tem comportamentos suspeitos, relatou um homem do Rio Grande do Sul. Depois de assistir o documentário, resolvi investigar.
Descobriu que a esposa estava realmente planejando envenená-lo para ficar com sua aposentadoria e herança. Nossa história havia literalmente salvado uma vida. Esse retorno do público nos motivou a criar uma fundação de apoio a vítimas de crimes domésticos e fraudes familiares. Crimes Against Family, CAF, se tornou nossa nova missão paralela às farmácias. Oferecíamos apoio psicológico, orientação jurídica e até mesmo investigação discreta quando necessário. Margarida, que havia se aposentado do magistério, assumiu a coordenação pedagógica da fundação. Educação é prevenção, ela sempre dizia. Quanto mais as pessoas souberem sobre esses crimes, menos vítimas haverá. Desenvolvemos cartilhas, palestras e campanhas de conscientização. A fundação cresceu rapidamente, atendendo casos em todo o país. Em 2 anos, ajudamos a desmascarar mais de 50 situações de fraude familiar. Vocês criaram algo muito importante, disse o delegado Martins durante uma palestra. Estão salvando vidas e protegendo famílias. 3 anos após o nascimento do meu neto, Margarida e eu decidimos nos casar. A cerimônia foi simples, numa capela pequena, com apenas familiares e amigos próximos. Lucas foi meu padrinho, Sofia foi madrinha de Margarida e o pequeno Alfredo Ricardo foi nosso pajem, com apenas 3 aninhos. Nunca imaginei que me casaria novamente, confessei durante o brinde. Depois de tudo que passei, achava que não conseguiria mais confiar em ninguém. Mas Margarida me ensinou que o amor verdadeiro ainda existe. Ela sorriu segurando minha mão. E você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar. Nossa lua de mel foi numa fazenda no interior de Minas Gerais, longe de qualquer lembrança ruim do passado. Passamos 2 semanas conversando, passeando, planejando nossa vida juntos. Quero que sejamos felizes pelo tempo que nos resta. Ela disse. Já perdemos tempo demais com tristezas. De volta a Santos, estabelecemos nossa rotina de casal. Margarida se mudou para minha casa nova, trazendo seus livros, plantas e gatos. A casa ficou mais alegre, mais viva, cheia de risadas e conversas interessantes. Ela é perfeita para você, pai, observou Lucas. Vocês se complementam. A Fundação CAF havia se tornado reconhecida nacionalmente. Fomos convidados para palestras em universidades, congressos de segurança pública e eventos de direitos humanos. Vocês transformaram uma tragédia pessoal num instrumento de proteção social, comentou um promotor de justiça. Durante uma dessas palestras conhecemos Maria, uma senhora de 70 anos de Curitiba, que havia descoberto que o filho planejava matá-la por herança. Vocês salvaram minha vida, ela nos disse chorando. Quando assisti o documentário, reconheci todos os sinais. O filho já estava colocando medicamentos na minha comida. Casos como o de Maria se multiplicavam. Nossa fundação havia se tornado uma referência nacional na prevenção e combate a crimes contra idosos e fraudes familiares. Vocês criaram um legado, disse o delegado Martins numa homenagem. Quantas vidas foram salvas porque vocês tiveram coragem de contar sua história? Em 2029, 5 anos após os eventos que mudaram nossas vidas, Helena foi encontrada morta na prisão. Suicídio por enforcamento, segundo o laudo oficial. Quando recebi a notícia, senti uma mistura confusa de emoções. Não alegria pela morte dela, mas uma sensação de encerramento, como se um capítulo finalmente tivesse terminado. Como você está se sentindo? Perguntou Margarida naquela noite. Aliviado, respondi honestamente. Não que eu desejasse a morte dela, mas saber que nunca mais poderei encontrá-la por acaso na rua, que nunca mais ela tentará me contatar, traz uma paz estranha. Lucas também recebeu a notícia com sentimentos ambíguos. Ela fez coisas terríveis, ele comentou, mas ainda era a mulher que criou comigo durante anos. É difícil não sentir nada. Era compreensível. Helena havia sido figura materna para ele durante a adolescência, independentemente de seus crimes posteriores. O funeral foi discreto, apenas alguns parentes distantes de Helena e curiosos. Decidimos não comparecer. Não temos nada a fazer lá, disse Lucas. Nossa presença seria hipócrita.
Preferimos passar aquele dia juntos, em família, celebrando a vida ao invés de lamentar a morte. Maurício continuava cumprindo sua sentença de 25 anos. Segundo informações que recebíamos periodicamente do sistema penitenciário, ele estava em regime fechado, sem qualquer perspectiva de redução de pena. Pelo menos esse não vai mais fazer mal a ninguém, comentou Margarida. Nossa fundação havia ajudado mais de 200 famílias em situações similares à nossa. Tínhamos escritórios em 5 capitais e uma rede de voluntários espalhada pelo país. Vocês transformaram dor em propósito, observou uma jornalista numa entrevista. Era uma forma bonita de resumir nossa jornada. O pequeno Alfredo Ricardo, agora com 5 anos, estava crescendo numa família unida e transparente. Lucas e Sofia faziam questão de contar histórias da família, adaptadas para sua idade, sempre enfatizando valores como honestidade, lealdade e coragem. Papai e vovô são heróis, ele costumava dizer para os amiguinhos na escola. Em 2030, 6 anos após nossa experiência traumática, decidimos escrever um livro contando nossa história completa. Pode ajudar ainda mais pessoas, argumentou o editor que nos procurou. Um livro alcança pessoas que nunca assistiriam documentários ou iriam às palestras. A escrita foi um processo catártico. Lucas e eu nos revezamos narrando diferentes perspectivas dos mesmos eventos. Ele contou como foi descobrir os planos de Helena, como tomou a decisão de fingir a própria morte, como me monitorou durante os dias em que estive em perigo. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Ele escreveu no capítulo sobre fingir sua morte. Ver meu pai sofrendo no cemitério, chorando por mim, sabendo que eu estava vivo, mas não podia consolá-lo. Mas não havia alternativa. Era isso ou perdê-lo para sempre. Minha parte do livro focou nos sentimentos de traição, na dificuldade de reconstruir a confiança nas pessoas, no processo de cura emocional. Descobrir que a pessoa que você mais confia está planejando te matar abala todas as suas certezas sobre relacionamentos humanos, escrevi. O livro Pai, Estou Vivo, uma história de traição, coragem e recomeço, foi lançado num evento em São Paulo, com presença de autoridades, jornalistas e pessoas que haviam sido ajudadas por nossa fundação. Vocês deram voz a um problema silencioso, disse a promotora de justiça responsável por crimes contra idosos. As vendas superaram todas as expectativas. Em 3 meses, o livro estava na lista dos mais vendidos e sendo traduzido para outros idiomas. Nossa história está ajudando pessoas no mundo inteiro, observou Lucas orgulhosamente. Recebíamos cartas de leitores dos Estados Unidos, Europa e outros países latino-americanos. Vocês salvaram minha vida, escreveu uma leitora da Argentina. Minha situação era idêntica à descrita no livro. Consegui descobrir o plano a tempo. E meu marido amoroso está agora na prisão. Mensagens como essa chegavam semanalmente, confirmando que nossa decisão de expor publicamente nossa experiência havia sido correta. Com o sucesso do livro, fomos convidados para programas de televisão internacionais. Aparecemos num talk show americano famoso, contando nossa história para uma audiência de milhões de pessoas. Vocês são um exemplo de como transformar tragédia em propósito, disse o apresentador. A repercussão internacional levou nossa fundação a expandir suas atividades. Criamos parcerias com organizações similares em outros países, compartilhando metodologias e experiências. Crimes familiares são um problema global, explicou Margarida numa conferência internacional sobre segurança doméstica. Durante uma viagem à Europa para palestras, visitamos a sede da Interpol em Lyon, França. Vocês ajudaram a identificar padrões criminosos que não conhecíamos, disse um dos investigadores principais. O método usado por Maurício está sendo replicado em vários países, mas agora sabemos como identificá-lo. De volta ao Brasil, decidimos criar uma escola de formação para investigadores especializados em crimes familiares. Precisamos capacitar profissionais para identificar esses casos, disse Lucas durante o planejamento. A escola foi inaugurada com apoio do Ministério da Justiça e várias universidades. Nossa vida pessoal também estava florescendo. Margarida e eu completamos 5 anos de casamento.
mais felizes do que nunca. Você me trouxe de volta à vida, eu dizia para ela nas comemorações. E você me ensinou que o amor pode recomeçar em qualquer idade, ela respondia. Lucas e Sofia anunciaram que estavam esperando o segundo filho. Vai ser uma menina, disse Sofia radiante. Queremos chamá-la de Esperança, porque foi isso que vocês nos ensinaram, que sempre há esperança, mesmo nas situações mais difíceis. O nome me emocionou profundamente. O pequeno Alfredo Ricardo, agora com 6 anos, estava começando a entender melhor a história da família. Vovô, você e papai são famosos porque são corajosos? Perguntou um dia. Somos conhecidos porque ajudamos pessoas, expliquei. E porque aprendemos que família de verdade é quem se protege mutuamente. A pequena Esperança nasceu numa manhã de primavera, trazendo ainda mais alegria para nossa família. Quando a segurei no colo pela primeira vez, pensei em como a vida pode ser irônica. 7 anos antes, eu estava prestes a ser assassinado por quem mais confiava. Agora segurava minha segunda neta, símbolo de renovação e futuro. Ela é linda, disse Margarida, observando a bebê dormir. E vai crescer numa família que conhece o valor da verdade e da lealdade. Era exatamente isso. Nossa experiência traumática havia nos ensinado lições valiosas sobre relacionamentos humanos que passaríamos para as próximas gerações. Lucas estava radiante com as 2 crianças. Alfredo Ricardo, agora com 6 anos, era um irmão mais velho orgulhoso e protetor. Vou ensinar ela a jogar futebol quando crescer, anunciou. E vou contar histórias do vovô herói. Suas palavras me emocionaram mais do que ele poderia imaginar. Nossa fundação havia completado 5 anos de atividade e se tornado referência nacional. Atendíamos casos em todos os estados brasileiros e tínhamos parcerias internacionais. Vocês salvaram mais de 1000 famílias, disse nossa coordenadora durante o relatório anual. 1000 histórias que poderiam ter terminado em tragédia. Durante uma palestra em Brasília, conheci o deputado federal que estava preparando uma lei específica sobre crimes familiares contra idosos. Seu caso inspirou esta legislação, ele me disse. A Lei Ricardo Mendes vai facilitar a investigação e punição desses crimes. Saber que nossa experiência resultaria em proteção legal para outros me enchia de orgulho. O livro continuava vendendo bem e havia sido adaptado para uma série de televisão. Querem que vocês participem como consultores, disse o produtor. É importante que a história seja contada com fidelidade. Aceitamos participar, garantindo que nossa experiência fosse retratada de forma responsável e educativa. Margarida havia se tornado uma palestrante reconhecida, especialista em reconstrução emocional após traumas familiares. Ela tem um dom para curar corações feridos, observou Lucas após assistir uma de suas palestras. Era verdade. Minha esposa havia transformado sua própria experiência como viúva em ferramenta de ajuda para outros. Hoje, 8 anos após aquela ligação que mudou tudo, posso dizer que encontrei a paz verdadeira. Estou com 10 anos, mais sábio, mais cauteloso, mas também mais grato pela vida que construí. As farmácias prosperam sob a administração conjunta minha e de Lucas. Nossa fundação ajuda centenas de pessoas anualmente. E nossa família cresceu de forma saudável e unida. Todas as manhãs, quando acordo ao lado de Margarida, lembro que quase não tive a chance de conhecê-la. Se Lucas não tivesse descoberto os planos de Helena, se não tivesse tido coragem de fingir a própria morte, se não tivéssemos conseguido reunir as provas necessárias, eu estaria morto há 8 anos. Cada dia é um presente que quase me foi roubado. Nossa história se tornou um caso estudado em faculdades de psicologia, direito e criminologia. Vocês demonstraram que mesmo nas situações mais desesperadoras, a união familiar e a coragem podem prevalecer, disse um professor da USP durante uma aula que assistimos como convidados. Lucas hoje é um pai exemplar e um empresário respeitado. Nossa relação evoluiu para uma parceria de iguais, baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Pai, obrigado por ter confiado em mim naquele dia terrível, ele me disse recentemente.
Obrigado por ter salvado minha vida, respondi. E por ter me dado a oportunidade de conhecer verdadeiramente meu filho. As crianças crescem numa atmosfera de transparência e segurança. Alfredo, Ricardo e Esperança sabem, de forma adaptada às suas idades, que o vovô e o papai passaram por uma experiência difícil, mas que isso os tornou mais unidos. Família é quem protege família, Alfredo costuma repetir. Uma frase que se tornou nosso lema. Helena está morta há 3 anos. Maurício continua preso, mas suas vítimas continuam vivas e reconstruindo suas existências. Nossa fundação atende casos novos mensalmente, sempre lembrando que por trás de cada estatística existe uma família que merece proteção e dignidade. Se você está assistindo este vídeo e algo na sua família não parece certo, se alguém próximo está agindo de forma suspeita, se você sente que está sendo manipulado ou controlado, não ignore esses sinais. Procure ajuda. Investigue. Proteja-se. Sua vida pode literalmente depender disso. Minha história começou com uma ligação impossível durante um funeral falso e termina com uma família verdadeira, unida pela experiência de ter enfrentado juntos o pior e ter saído vitoriosos. Às vezes é preciso passar pelo inferno para descobrir quem realmente nos ama. E quando descobrimos, esse amor se torna inquebrantável para sempre.